tema que a gente ouviu bastante aqui quando a gente recebeu os conselheiros do biênio anterior são alguns desafios do dia a dia que acontecem em algumas reuniões e que muitas das vezes vocês não estão preparados, né, para lidar, às vezes pega ali você de surpresa, então nós gostaríamos aqui de falar com vocês sobre isso, para que vocês saibam como agir, né? Às vezes eu costumo dizer que as pessoas chegam, geralmente as reuniões são à noite, né? E às vezes a pessoa chega ali nervosa, o dia dela não foi bom, ela chega querendo descontar nos conselheiros ou na reunião, e às vezes a gente está nervoso e nem percebe, né? Então é muito importante que vocês tenham essa consciência. Ali não é um local para isso, ali é um lugar onde vocês vão se reunir, vão ouvir demandas de munícipes, e é muito importante que vocês estejam em sintonia e lembrem exatamente qual que é o propósito de vocês de estarem lá. Então, a gente colocou aqui algumas situações. A primeira é de um conflito interno entre conselheiros mesmo. Então, chega um conselheiro que está tumultuando a reunião, monopolizando as falas, interrompendo os outros membros, dificultando a pauta. Como lidar com essa situação, respeitando a autonomia do conselheiro, mas garantindo a ordem na reunião? E aí a gente tem uma situação que nem sempre o coordenador, que é quem tem o papel de garantir a ordem e intervir respeitando o direito de fala, às vezes ele não tem essa postura, às vezes ele ali também pegou ele de surpresa e ele não sabe o que fazer, ele não sabe até onde ele pode ir, se ele pode tirar o conselheiro, ou às vezes ele não está com paciência, né, para tentar intermediar aquela situação. Então a gente pede para que todos os conselheiros se apoiem nesse momento, tentem, né, ficar do lado do coordenador, não fiquem do lado de quem está ali nervoso, tente acalmar a pessoa. A gente sabe que os problemas deixam a gente, né, alterado, mas que mantenha-se o respeito para que as reuniões sejam mais propositivas, né, e todo mundo está ali com a mesma intenção de solucionar demandas. Então, sempre tentar manter o respeito. Às vezes, o coordenador sozinho, ele não consegue acalmar a situação, ele vai precisar de o apoio de vocês. Então, sempre estejam atentos para esse tipo de situação. Também lembrar o conselheiro que ele está tumultuando, como eu falei, às vezes ele não percebe, e todos têm o direito à fala, né? Às vezes só ele quer falar, ele acha que só ele tem problema. A gente acha que não, mas isso é bem comum. Usar sempre uma lista de inscritos, isso é muito importante, porque você segura um pouco da ansiedade da pessoa que quer ali falar, que ela está com uma demanda às vezes complicada, às vezes passou por uma enchente, enfim. Todo mundo acha, né, que o problema dele é maior do que o dos outros e acha que ele pode falar mais. Então, a lista de inscritos acaba segurando um pouco essa ansiedade da pessoa de querer falar. Ela sabe que o nome dela está lá e que ela vai ter os 3 minutos de fala. Então, sempre antecipem quanto é o tempo de fala, que a pessoa vai falar ao final. Então, isso ajuda também a manter e a pessoa também não passar por cima da fala de ninguém. Sempre registrar em ata o que está acontecendo, porque pode ser que isso seja recorrente e é muito importante que vocês tenham isso registrado. E registrar também em ata qual que é a queixa desse conselheiro que está insatisfeito e está ali querendo falar. É muito importante que tudo esteja em ata. Uma outra situação é uma interrupção por um munícipe. Às vezes ele não sabe ali qual é o andamento, que tem uma pauta a ser seguida e ele quer falar, só ele quer falar, ele quer interromper. Então, como que vocês podem lidar com essa situação sem excluir, né, o direito dele de participação? Afinal, é um ambiente de participação social. Então, sempre esclarecer a mesma coisa do outro conselheiro, esclarecer que o direito dele de fala ele tem, que é de 3 minutos e que vai ser naquele momento que vai ser depois da fala do coordenador ou do secretário ou dos conselheiros, que vocês precisam debater sobre a pauta antes. Tudo que vocês, é o que a gente fala que é o alinhamento de expectativa, né? A pessoa chega lá com uma expectativa, se você já avisa ela que ela tem que colocar o nome dela lá na lista e que ela vai falar ao final, ela vai esperar. Então, o coordenador pode explicar que a reunião segue uma pauta pré-definida, como eu falei aqui, e que as manifestações devem estar alinhadas com o tema da discussão. Também tem isso, gente, por isso que tem a convocação tem que ter a pauta. Os munícipes têm que ir lá para falar sobre a pauta que está na convocação. Se não tiver na pauta, vocês podem anotar qual que é a demanda que aquele munícipe está trazendo e colocar para ser discutida na pauta da próxima reunião e colocar isso na convocação. Caso o munícipe ou até um suplente
persista nas interrupções, o coordenador pode reforçar que a participação deve ocorrer de forma respeitosa e dentro dos momentos previstos. Utilizar frases firmes, mas respeitosas. Ninguém precisa faltar com respeito com ninguém, né? Entendemos sua preocupação, mas precisamos seguir com a pauta. Podemos anotar a sua demanda para análise em outro momento ou na próxima reunião, mas nunca deixar a pessoa sem uma resposta. A resposta é muito importante, tá? Então, uma outra situação aqui é uma falta de consenso em uma decisão. Então, vocês vão ter algum recurso, né, que vocês tenham que decidir qual vai ser esse recurso que vocês vão, qual vai ser a obra que vocês vão escolher, para onde vai ser a destinação desse recurso. Então, o conselho está deliberando sobre um tema importante, mas os membros estão divididos, sem chegar a um consenso ou uma decisão que seja pacífica. O que pode ser feito para garantir uma decisão democrática e legítima? Então, o que vocês podem fazer? Vocês podem estimular um debate respeitoso e imparcial, permitindo que cada lado exponha seus argumentos dentro de um tempo equilibrado. Pessoal, não se fechem. Às vezes você está com uma ideia já pré-definida na sua cabeça e de repente tem alguém que tem um problema maior ou que de repente vai atingir muito mais pessoas. Então, a gente costuma dizer aqui que o princípio deve ser quantas pessoas eu vou atingir investindo esse recurso nesse local. Às vezes a gente está ali debatendo um recurso alto para atender 2, 3 pessoas. E às vezes tem um outro local que você vai atingir 1.000 pessoas. Então, qual é a prioridade? Eu sei que às vezes a gente quer algo particular nosso, individual nosso, né, que vai nos beneficiar, ou os nossos vizinhos, mas a gente está ali no conselho para decidir sempre o coletivo. Criar espaço para o esclarecimento de dúvidas antes da decisão, analisar prós e contras e discutir um caminho intermediário que viabilize o acordo. Então, às vezes, a própria subprefeitura pode ajudar nessa outra demanda que vai ficar para trás, vocês conseguem entrar num consenso. Pode também conversar com o interlocutor para ver onde ele pode ajudar, fazer uma pausa para reflexão, reavaliar, né, esse tema, que futuramente pode ajudar. Então, às vezes, pode ser algo que vocês não consigam fazer agora, mas pode ser algo que consiga fazer um pouco mais para frente. É sempre importante vocês terem esse grau de prioridade, né? Saber o que é prioridade e o que pode ser deixado para depois. E atenção também às regras de votação e ao voto de desempate, que é do coordenador. E aí, a última questão aqui que a gente quer colocar é a relação de vocês com a subprefeitura, porque tem também alguns conflitos, né, dos espaços. Às vezes vocês acham que por vocês estarem utilizando lá, esse espaço é de vocês, e são equipamentos públicos. Então, o conselho ele pode utilizar os espaços da subprefeitura, mas deve seguir as regras estabelecidas, assim como nós, que somos funcionários também, nós também temos que seguir as regras do ambiente que a gente trabalha. Vocês têm um limite de atuação. O conselho ele tem um papel consultivo e fiscalizador, mas não é responsável por decisões administrativas. Então, por exemplo, às vezes aconteceu aqui de falar, mas tem ali, a subprefeitura tem um outro espaço que a gente poderia estar usando porque ele está vazio. Mas ele está vazio naquele momento, porque talvez o servidor esteja em casa, porque a reunião é à noite, mas nem por isso aquele espaço pode ser utilizado pelo conselho. Então, a gente precisa respeitar essas limitações. E quais são também os deveres do conselho? Deve manter os locais limpos e organizados, zelando pela conservação do material e infraestrutura da administração municipal. Então, lembrando que o equipamento é de todos, né? Todos têm o direito de usar, mas a gente precisa manter e conservar esses equipamentos para que a gente consiga usar cada vez mais. É isso, pessoal. E aí, conforme vão aparecendo mais desafios também, a Casa Civil está aqui disponível para tentar ao máximo solucionar e ajudar vocês nesses desafios do dia a dia. Obrigada.